Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, estamos aqui no Instagram. Mais um dia, na presença do Senhor, adorando a Deus, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, que é trazendo uma mensagem para o seu coração, para o meu coração. E vamos já convidar os amigos, as amigas para estar participando dessa jornada. Posicionadas na fé é o nome da nossa jornada. Posicionadas na fé. O Senhor te chamou para estar posicionada na fé nessa noite. Enquanto as pessoas chegam, vamos dando aí um tempinho, Seja bem-vinda à nossa live, à nossa jornada. Boa noite, posicionadas na fé. Deus tem nos chamados a um posicionamento, Deus tem nos chamado para estar realmente com a palavra dele firmada no nosso coração, para que a gente possa crescer em sabedoria, em graça, em discernimento. Em todo o tempo, o Senhor quer que a gente esteja nessa posição, nesse posicionamento de fé, de esperança e colocando a palavra dele em primeiro lugar. Mas eu vou continuar chamando aqui o pessoal, convidando para estar comigo nessa noite. Boa noite, boa noite. Como eu falei, estamos na nossa jornada Mulheres Posicionadas na Fé. O Senhor tem nos chamado a um posicionamento. Mas desde o ano passado, desde o final do ano passado, o Senhor tem me dado essa palavra, chamadas ao posicionamento, posicionadas na fé. E essa palavra tem ardido muito ao meu coração para poder estar trazendo essa mensagem de fé, de esperança ao seu coração. E que realmente você, como mulher de Deus, como chamada pelo Senhor, se posicione naquilo que o Senhor te chamou. Se posicione na fé, se posicione na palavra, se posicione em fazer a vontade do Pai. E o texto de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse é um dos posicionamentos que o Senhor nos chama. São 5 posicionamentos que o Senhor colocou no meu coração. 4 posicionamentos. Hoje vou estar falando de um posicionamento fortíssimo que o Senhor colocou no meu coração. Já convida aí as amigas, vai dando coraçãozinho aí para o pessoal entrar na live. Deixa eu ir chamando aqui, convidando mais. Pronto. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O primeiro posicionamento, que o Senhor nos chama, está nesse versículo. Está nessa passagem de Romanos, onde Paulo, ele nos convida, Ele nos convida, ele nos exorta, ele nos adverte com essa palavra, onde diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E hoje, ao pesquisar, ao estudar, ao entender sobre o que o Senhor queria trazer para esta noite, para essa live, posicionadas na fé, justamente o Espírito Santo falou ao meu coração que o primeiro passo
para estarmos posicionadas na fé é não nos amoldarmos aos padrões deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Esse é o primeiro posicionamento que a mulher de Deus, a mulher cristã, a mulher que serve ao Senhor, a mulher que busca a presença de Deus, ela não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Boa noite, Carminha. Seja bem-vinda. Quanto tempo? Não devem se amoldar aos padrões desse mundo. E o que é se amoldar? É se acostumar, entender que esse mundo tem coisas para nos trazer, para nos favorecer. Que as coisas que esse mundo tem oferecido a nós como cristãos são coisas que agradam o nosso eu, a nossa alma, o nosso desejo, os nossos desejos. Mas Paulo está dizendo aqui, não se amoldem aos padrões deste século. Não se amoldem aos padrões dessa geração. Então, uma mulher posicionada na fé, ela não busca, né? Ela não se amolda, ela não tolera, ela não vive segundo os padrões desse mundo. Ela sim busca estar na presença de Deus, entendendo o que é que a palavra diz como padrão. Qual é o seu padrão? Qual tem sido o meu padrão? Qual tem sido o nosso padrão? Será que nós temos aceitado as coisas desse mundo como normais? Será que as coisas do mundo têm se tornado normais ao nosso coração, aos nossos olhos, dentro dos nossos lares? Será que a gente tem realmente nos posicionados na fé como mulheres que creem na palavra do Senhor, mulheres que vivem o propósito de Deus, mulheres que foram chamadas para fazer a diferença nessa terra? E o Senhor justamente falou isso ao meu coração. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não compactue com as coisas que o mundo vem falando. Não fique focada naquilo que naquilo que o mundo ensina e não que o Senhor ensina para nós na palavra de Deus. Mas por que as pessoas têm se amoldado? Porque as mulheres têm se amoldado aos padrões desse mundo e não às verdades do Evangelho. Porque as mulheres de Deus têm se amoldado às coisas dessa terra e não à verdade do Evangelho. Por quê? Porque elas se deixaram levar pelas coisas do mundo e não pela palavra de Deus. Quando a gente coloca em prioridade as coisas que o mundo prega e não o que a palavra de Deus diz, a gente começa a se amoldar aos padrões deste mundo. A gente começa a fazer coisas que a gente acha que está agradando ao Senhor, mas no fundo a gente está amoldado aos padrões desse mundo. E eu meditando hoje na palavra, eu procurei ver personagens bíblicos que não se amoldou aos padrões desse mundo. Temos vários, mas para mim os que mais fizeram a diferença foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens, eles eram jovens, mas eles decidiram em seu coração não satisfazer os prazeres com as comidas que foram oferecidas, com o banquete do rei. E quantas vezes o nosso adversário, ele vem com banquetes para nos dar e a gente se deixa levar, a gente se deixa cair. Por quê? Porque a gente acha que as coisas belas, os prazeres dessa terra são delícias. E Daniel, ele tinha todo aquele banquete, ele estava naquele reino, ele estava com toda aquela regalia daquele rei, daquele reino, com tudo de bom que estava oferecendo. E Daniel falou, não, eu não vou me assentar nessa mesa para comer coisas que eu sei que vão de encontro à palavra do Senhor. E eu não estou falando só de comida, eu estou falando de coisas que a gente traz na nossa mente, de entendimentos, de conceitos errados da palavra. Tudo isso, quando a gente deixa de lado, a gente se amolda aos padrões desse mundo.
E a gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela continua real, ela é verdade, ela não muda, né? Ela permanece para sempre. A gente pode até começar a interpretar de formas erradas, mas a palavra em segunda, deixa eu abrir aqui, a palavra em 2 Pedro diz assim que nos últimos tempos muitas pessoas seguirão suas práticas, as práticas dos falsos mestres. Eles se intrometerão entre vós e destruirão e chegarão até a negociar, comprando a liberdade deles. 2 Pedro fala justamente que nos últimos tempos os mestres viriam conforme aquilo que desejasse os nossos corações. Então é algo forte, é algo que nos faz parar. É algo que o inimigo tem feito para parar o povo de Deus. É fazer com que vocês se amoldem com os padrões desse mundo. Para que eu e você, a gente olhe para as coisas dessa terra e a gente deseje mais estar, mais as coisas dessa terra do que um dia estar na presença do Senhor. Amadas, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui nessa terra, nós iremos viver nessa terra e precisamos dar testemunhos de Cristo, mas o céu nos espera, né? O céu nos espera. A gente precisa entender que o Senhor, ele irá voltar para buscar sua igreja e ele precisa de mulheres posicionadas que não se amoldem aos padrões desses séculos. Amada, se nós, como mulheres de Deus, como mães, como pessoas cristãs, como pessoas que conhecem a palavra, se você não se posicionar no seu lar, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que o Senhor te colocar, as coisas desse mundo vai começar a tomar a mente dos nossos filhos. Se a gente não se posicionar ensinando a palavra, se a gente não se posicionar buscando a presença de Deus, se a gente não se posicionar como mulheres que temem a palavra e que vivem a palavra de Deus e tem a Bíblia como fé e prática, como regra, como seu manual de fé, o que é que vai acontecer? Os padrões, a geração dos nossos filhos serão tomados. Por quê? Porque houve mulheres que não se posicionaram como mães para ensinar a verdade. Porque, amadas, nós como mães temos a responsabilidade que foi nos dada nas nossas mãos como mãe de ensinar a verdade aos nossos filhos. Você que é mulher cristã, você que é mulher de Deus, você tem uma responsabilidade que o Senhor te chamou para que você possa buscar a presença dele e ensinar a verdade aos seus filhos. Ensinar a verdade. Daniel, ele recusou. Por que Daniel recusou? E aí a gente para entender. Porque Daniel, ele não quis, né? Ele não quis, apesar dele ser um jovem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não quiseram comer dos manjares do rei. Porque, com certeza, os pais de Daniel e os pais desse jovem eram pessoas comprometidas que ensinaram a verdade, né? A verdade que não é relativa. A verdade, amadas, ela não é relativa. A verdade da palavra, ela prevalece para sempre. Não adianta a gente querer relativar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não pode ser relativada. Não, é do jeito que você pensa, é do jeito que eu penso. Não, a Bíblia Sagrada é do jeito que o Senhor quer que seja pregada. Não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente acha que é correto. É o que tem que ser pregado. Então, como mães, como mulheres de Deus, nós precisamos entender que se a gente não se posicionar como mulheres para fazer a diferença dentro dos nossos lares, para fazer a diferença ensinando a palavra aos nossos filhos, a geração do futuro, eles vão achar tudo que o mundo começa a ensinar, eles vão começar a achar
normais. Então, o Senhor nos chama a um posicionamento de fé, um posicionamento na palavra. E por que precisamos estar posicionadas na fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta nós nos posicionarmos naquilo que a gente acha que é correto. Não, é posicionamento na palavra da verdade. Por quê? Porque o mundo, ele vai doutrinar os nossos filhos. Se você tem filhos, se os seus filhos vão para a escola, eu não sei os seus, mas os meus que têm ido para a escola, cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente, que se nós, como pais, não estivermos posicionados para ensinar os nossos filhos a verdade, eles se perderão. Eles se perderão. Por quê? Porque a escola ensina de um jeito e a palavra muitas vezes diz de outro. Então, quando a gente ensina a verdade, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e jamais ela se desviará dela. Aí você fala, mas pastora Alessandra, por que que tem tantos filhos de cristãos que se perdem? E aí, amados, é onde está a triste realidade. A triste realidade é ensinar a criança o caminho que deve andar, não é levar o filho para a igreja. Não é ensinar o filho a ser religioso. Não, é você pegar a palavra, é você pegar a Bíblia Sagrada, é você pegar e realmente essas verdades e você ensinar o que é correto, ensinar o que Jesus ensinou. E isso requer tempo, e isso requer muitas vezes renúncia nossa, e isso requer posicionamento nosso. Isso requer que às vezes a gente deixe as coisas do nosso bel prazer para estar ensinando. E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes nós, como mulheres, estamos tão preocupadas com as coisas da vida, com as coisas deste mundo, com as nossas coisas, né, com as nossas prioridades, e esquecemos que Deus, quando Ele te deu um filho, né, Ele vai requerer de você lá diante dele, naquele grande dia, Ele vai dizer, mas você conhecia a palavra, por que você não ensinou aos seus filhos? E amadas, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, não adianta a gente ganhar as pessoas do mundo inteiro se os nossos filhos, eles não têm conhecimento da palavra. Se a gente não ensina, não mostra a eles a importância da leitura da Bíblia, a importância do meditar na palavra, a importância de fazer devocional, a importância de se alimentar da palavra, porque é ela que fortalece a nossa fé. Não adianta você levar milhões de vezes a criança para a igreja se você, em casa, você não ensina ela, porque a obrigação da igreja, a igreja pode até te ajudar, mas o papel fundamental é dos pais. Então, uma mulher posicionada na fé é uma mulher que entende que não se amolda aos padrões. Ela não está preocupada com o que o mundo vai dizer, ela não está preocupada com o que o mundo vai falar, ela não está preocupada com as coisas dessa terra, mas ela está preocupada em fortalecer a sua fé. Ela está ela está comprometida em fortalecer a sua fé. Ela está comprometida em viver a palavra de Deus. Ela está comprometida em não deixar que as coisas desse mundo encham o seu coração das coisas dessa terra. Porque uma das armas, amadas, do nosso inimigo, a maior arma do nosso inimigo é justamente querer que a gente, querer que eu e você, a gente se amoldem aos padrões desse século. Quer que a gente perca a nossa essência, quer que a gente negocie os nossos valores. E uma mulher posicionada, ela não negocia valores. Uma mulher posicionada, ela vive princípios. Uma mulher posicionada, ela busca a presença de Deus acima de qualquer coisa. Então, o Senhor, Ele te chama neste dia para ser uma mulher posicionada na fé.
O Senhor, neste dia, Ele te chama a não se amoldar aos padrões desse século, mas que você seja posicionada como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração, como uma mulher que busca a presença dEle e, acima de tudo, que não negocia os princípios e os valores da palavra de Deus. Porque a palavra, amados, ela é a verdade. Ela é a verdade, e a verdade ela não é relativa. A Bíblia não tem que ser relativada. Não, a gente precisa entender que a Bíblia é a palavra da verdade. E essa palavra da verdade, ela realmente, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela transforma os nossos corações. Só há uma forma de haver uma real transformação. Olha que a gente vê muitas coisas por aí, mas a real transformação de uma vida, de um coração, de uma mente, só vem pela palavra. E o capítulo 12, do versículo 2 que eu estava lendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente só consegue entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente renovar a nossa mente. Mas renovar a nossa mente não com as coisas dessa terra, não com as coisas que o mundo tem ensinado, não com as coisas que aparecem aos nossos olhos todos os dias. Não, você vai ser transformada se você fizer isso. Você vai ser transformada se você fizer aquilo. Você vai ser transformada se você fizer tal coisa. A maior transformação de uma mulher de Deus vem pela sua palavra. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos justifica, é a palavra que transforma o nosso coração. Nada pode transformar o coração do homem a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para transformar, né? Ela vai entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base. Nada tem que ser a nossa base a não ser a palavra da verdade. E isso a gente precisa implantar nos corações dos nossos filhos. Porque para que a geração dos nossos filhos, elas venham a ser uma geração do avivamento, eles venham ser homens e mulheres comprometidos com a palavra, a gente precisa colocar essa palavra no coração dos nossos filhos. E isso requer um posicionamento de uma mulher de Deus, um posicionamento de fé, um posicionamento de dizer: eu não vou negociar a minha responsabilidade de mãe, eu não vou negociar a minha responsabilidade de mulher de Deus, eu não vou negociar a minha responsabilidade de estar ensinando os meus filhos para ganhar qualquer coisa que seja. Muitas vezes, amada, a gente negocia por causa da nossa preocupação financeira. Às vezes a gente negocia, deixa de ensinar os nossos filhos para fazer muitas outras coisas, que sendo que a primeira responsabilidade de uma mulher de Deus, de uma mãe cristã, é ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Esse é o maior propósito de uma mãe cristã, é ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor, se você se posicionar como uma mulher que ensina a próxima geração a viver, a não se conformar com as coisas desse mundo, mas ser transformados pela renovação do entendimento, teremos futuros Daniéis, né? Futuros Daniéis que não se assenta na mesa do rei. Você quer ver algo tremendo e poderoso acontecer na sua vida, na minha vida? Precisamos nos posicionar na palavra. Precisamos colocar essa palavra no nosso coração para nossa transformação e ensinar. Amados, em Deuteronômio. Agora eu lembrei que eu falei
esses dias em uma live que eu fiz. Deuteronômio 8. Deuteronômio, deixa eu ver se é 8, não. Eu não tô lembrada agora a passagem, mas é Deuteronômio mesmo. Não sei se é 8 ou se é 14. Onde em Deuteronômio fala que Deus, ele ordenou o povo de Israel a ensinar os seus filhos a palavra. E eles tinham que ensinar no caminho. Eles tinham que ensinar os filhos em todo o tempo, no caminho, andando, deitando, dormindo, levantando. E o Senhor ordena ao povo de Israel para ensinar as crianças o caminho que devem andar. Então, uma mulher posicionada na fé, ela precisa entender o seu papel de ensinar a futura geração, como mães, como avós, como tias, como mulheres que têm compromisso na sua igreja, ensinar a próxima geração, ensinar a verdade, ensinar a palavra. Por quê? Porque se a gente não ensinar, quem vai ensinar? A escola não vai ensinar, amados. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, a gente não pode aceitar que o inimigo ele tome a mente das nossas crianças. Uma geração ensinará a outra geração os feitos do Senhor. Isso, minha amiga, uma geração ensinará a outra geração os feitos do Senhor. E isso precisa de posicionamento, amadas. Hoje, o que é que tem acontecido? Muitas mulheres têm deixado esse posicionamento, a responsabilidade de ensinar os filhos o caminho que devem andar. É meu, é seu. Mais importante do que qualquer outro feito que você tenha feito na terra é você ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. É você educá-los na palavra. É você ser compromissada com a verdade. É primeiro você ter esses princípios dentro de você. E depois é você entender que o Senhor te chamou a um posicionamento. Amadas, não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo mais de ficarmos com tantas outras coisas. Mas é tempo de posicionarmos na fé. É tempo de mulheres de Deus se levantar em oração, em jejum, em clamor. E estarmos realmente posicionadas na presença de Deus. E realmente estarmos posicionadas em compromisso com a verdade. Amados, eu vejo nas igrejas, poucas pessoas elas se comprometem a ensinar as crianças. Mas é as crianças que precisam mais ser ensinadas. As pessoas ficam muito preocupadas em ensinar os adultos, os adultos tudo bem, mas as crianças elas precisam crescer amando ao Senhor. Elas precisam entender os princípios da palavra, viver e praticar, não somente o levar à igreja, não somente a ter um compromisso ali, mas realmente entender o que a palavra diz. Será que os nossos filhos estão preparados para serem confrontados na fé? Será que nós estamos posicionadas para ser confrontadas na fé? Será que estamos preparadas na palavra? O Senhor tem falado isso ao meu coração. É tempo de posicionar na palavra, é tempo de se alimentar mais da palavra, de buscar da verdade. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Amadas, não tem libertação. Não tem libertação se não é pela palavra. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra restaura. E a palavra é Cristo. Cristo é o verbo. O verbo é a palavra Jesus, ele quer nos libertar. Mas como é que a gente vai conhecer a Jesus profundamente se a gente não conhece a sua palavra?
E infelizmente, muitas vezes, a gente anda na religiosidade de irmos à igreja, de fazermos tantas obras para o Senhor, mas será que estamos posicionadas na palavra? Será que temos nos alimentado o suficiente da palavra para sermos libertas, para sermos livres dos grilhões e das amarras que nos prendem muitas vezes nos padrões desse século? Então a palavra do Senhor, como eu falei, não se amoldem aos padrões desta geração. Não se amoldem. Esse é o primeiro posicionamento que o Senhor falou ao meu coração. De mulheres posicionadas na fé. Não se amoldem aos padrões desse século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não vai entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente não for renovada todos os dias pela palavra. Se a gente não colocar essa palavra como prioridade nas nossas vidas, se a gente não entender que nós somos a geração que foi chamada para ensinar os nossos filhos, amados, estamos nas gerações do fim. A palavra se cumpre a cada dia a palavra tem um cumprimento da palavra. E a cada dia você vê a perseguição à igreja do Oriente Médio, tantas coisas acontecendo no mundo. Se você não para entender, se você não para entender que o Senhor está te chamando a um posicionamento firme, chega da gente ficar vacilando, chega da gente ficar em altos e baixos, chega da gente ficar no vazio de procurar tanta coisa desse mundo, sendo que os nossos filhos estão se perdendo dentro dos nossos lares. E a internet está aí para fazer com que os nossos filhos se percam. A gente precisa entender o que é a verdade, a gente precisa ensinar a verdade, a gente precisa estar firmadas na verdade e praticarmos a verdade, para que o nosso comportamento, os nossos filhos vejam e sejam semelhantes, né? E eles busquem, porque muitas vezes a gente não ensina só pelo falar, mas a gente ensina pelo que a gente vive, pelo que a gente é. Então, se a gente está errando em alguma coisa, a gente precisa entender que eu e você precisamos ser transformadas. É um tempo de posicionamento, amadas, é um tempo de quebrantamento. O Senhor te chama hoje, pare de se amoldar aos padrões desse mundo. Chega de se amoldar às coisas dessa terra. Chega de querer viver para agradar as pessoas. Chega de querer viver para agradar o seu ego, o seu eu, a sua vontade. É tempo de arrependimento, é tempo de avivamento, é tempo de transformação. Mas a transformação só vem se você decidir. O posicionamento, amadas, na fé é uma decisão. Eu decido hoje que eu não vou mais viver como eu vinha vivendo. Eu decido hoje não mais viver como eu estava fraca, desanimada, cambaleando na fé. Não, hoje eu decido me posicionar como uma mulher que vai priorizar a palavra. Hoje eu decido me posicionar como uma mãe que vai ensinar os meus filhos a palavra. Hoje eu vou me posicionar a fazer a diferença na minha geração. Porque muitas vezes a gente quer fazer grandes feitos e a gente quer ter muito sucesso. Mas eu quero te dizer que o teu maior sucesso, mulher, é você, primeiro, é o teu nome escrito no livro da vida. O segundo é você entender que os seus filhos foram criados e quando você chegar lá, os seus filhos estão com você. E você entender que, meu Deus, eu consegui completar minha carreira, né? Eu consegui completar minha carreira, eu consegui influenciar os meus filhos, eu consegui, né, ser uma mãe que influencia os filhos na palavra. E os meus filhos são tementes porque eles viam no meu deitar, no meu assentar, no meu levantar, a fé no Senhor, né? A fé na palavra, mesmo em meio às minhas lutas, às minhas dificuldades.
Mesmo em meio a tantas coisas, a gente não pode se amoldar aos padrões desse século. Então é tempo, amadas, de renovação da mente. É tempo de renovação da mente. É tempo de renovar a mente com a palavra. É tempo de renovar o nosso entendimento. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram às delícias, aos banquetes do rei. Então é tempo de não nos prostrarmos com os banquetes que são nos oferecidos todos os dias, porque tudo que o inimigo faz é justamente nos oferecer banquetes diários para que a gente se delicie nos banquetes e esqueça de que precisamos nos posicionar na fé. É tempo de posicionamento, é tempo de mudança de mente, é tempo de mudança de comportamento, é tempo dos cristãos, mulheres, homens, jovens, crianças se posicionar na fé. Não deixar que os padrões desse mundo entrem no meu lar, no seu lar, mas que você se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, né? Que se coloca na posição que o Senhor te chamou, como um pai exemplar, como uma mãe exemplar, que mesmo em meio às fraquezas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos erros, saber que a palavra, ela é prioridade na sua vida. Ela é prioridade. Então é tempo de posicionamento. É tempo do mundo ver que realmente somos sal da terra e luz do mundo. Porque o mundo carece de homens e mulheres. Amém, minha irmã. O mundo carece de homens e mulheres posicionados na fé. O mundo carece de homens e mulheres que realmente entendam o poder da palavra e sejam transformados por essa palavra e através da sua transformação ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Não deixe que as coisas desse mundo tomem a sua mente, tomem o seu coração, mas que você seja transformada a cada dia por essa palavra que liberta, por essa palavra que cura, por essa palavra que transforma. Que os seus filhos sejam canais de bênção, que os seus filhos sejam realmente homens e mulheres que farão a diferença na geração deles. Que tremendo, amados, quando eu leio a história de Daniel, que eu vejo ali 4 jovens que eles não se deixaram contaminar com os prazeres dessa terra. Porque, com certeza, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram pais compromissados com a verdade. Por quê? Porque eles não se renderam. Daniel, ele foi fruto de pais compromissados. Daniel foi fruto, com certeza, de uma mãe que ensinou a verdade, de um pai que ensinou a verdade, que ensinou a Daniel o caminho que ele deveria andar. E a gente vê, Daniel passa por 4 reinos sem se desviar em nenhum momento. Ele prefere ir para a cova dos leões do que a renunciar ao seu Deus. Então, amados, que possamos ser, né, mulheres e homens que se posicionem na fé para fazer a diferença nessa geração. Não deixe que o inimigo roube a sua alegria, não deixe que o inimigo roube a sua fé, porque a palavra diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. São muitos, amados. Muitos apostatariam da fé. E apostatar da fé são pessoas que já tiveram fé, são pessoas que já conheceram a verdade. Mas as coisas dessa terra, os problemas dessa vida começam a abafar a sua mente, abafar o seu coração, abafar aquilo que o Senhor já te deu, que o Senhor já te chamou, que o Senhor já comprou, você foi pago um alto preço na cruz do Calvário para você ter vida eterna, e muitas vezes você deixa isso passar por causa dos prazeres desse mundo, por causa dos prazeres dessa terra. Não deixe que os prazeres dessa terra seja maior e mais poderoso do que o sangue do Cordeiro que te comprou para te fazer mais que vencedor, que te comprou para te fazer reinante, para te fazer governante nessa terra. O Senhor nos diz que nós governaríamos, mas para governarmos a gente precisa estar posicionados.
Daniel, ele só foi quem ele foi porque ele se posicionou. Ele não se contaminou com as coisas, com os manjares do rei, mas ele se posicionou em fé, em determinação, em coragem. Ainda que precisasse ele ser morto, ele não estava se importando, mas ele estava buscando realmente um posicionamento em Cristo, um posicionamento em Deus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, como homem de Deus, como mulher de Deus. É chegado o tempo do posicionamento. Precisamos levantar uma geração de mulheres e homens e jovens e crianças posicionados na fé. Não deixe essa posição. Não negocie com o inimigo por causa dos manjares dessa terra, essa posição. Mas realmente se posicione como um valente, como um soldado que foi chamado nesses últimos dias. Nós estamos, como eu falei, vivendo os últimos dias. Então, o Senhor conta com soldados valentes, com os 300 de Gideão, que estavam atentos, estavam dispostos, estavam alertas, né? Estavam posicionados. Então, é chegado um tempo de posicionamento. Amados, estou já terminando essa live e eu já quero te agradecer por você ter estado aqui. E amanhã, às 21h07, estarei novamente aqui, falando novamente sobre mulheres posicionadas na fé. Mas não deixe de você, homem, também entrar, né, para ser um canal de bênção aqui conosco, né? Foi maravilhoso estar com vocês. E tome posse dessa palavra, né? Que é tempo de posicionamento. É tempo de posicionamento. É tempo de nos posicionarmos como homens e mulheres que fazem a diferença. É tempo, o Senhor conta comigo e com você. Você foi chamado para esse exército para fazer a diferença. Você foi chamado para esse exército para não negociar os seus princípios, para não negociar os seus valores, mas sim fazer como Daniel, não se amoldar com o padrão desse mundo, mas ser transformada a cada dia pela renovação do seu entendimento, do meu entendimento, através da palavra. A palavra, ela tem o poder de transformar, só ela. Então, quando nos posicionamos em conhecer a verdade, em conhecer, em continuar conhecendo e praticar o que a palavra diz, nós somos transformados. Então, tenha uma boa noite na presença do Senhor. E amanhã estaremos aqui novamente às 21h07 para a glória do Senhor. Boa noite para você, fique na paz.